Bom dia, crianças, bem-vindas a mais uma aula da EBD. Eu sou a tia Marília e hoje nós vamos estar juntos. Antes da gente começar, vamos fechar os olhinhos, abaixar a cabeça para falar com Deus. Paizinho amado, Senhor Deus, obrigada por este momento, por essa oportunidade que nós temos de aprender um pouquinho mais de Ti, Pai. Obrigada pelas Tuas maravilhas, pelo Teu cuidado, Senhor. Que Tu fale a cada um de nós, Pai, aquilo que nós devemos entender, Pai, aquilo que Tu quer falar com a gente. É o que nós pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Nesse tempo que a gente está vivendo, a gente está vendo muitas coisas tristes na televisão, ao nosso redor, pessoas que estão morrendo, amigos ou familiares que estão ficando doentes, muitas coisas tristes, não é mesmo? E tem um personagem na Bíblia que ele passou por muito sofrimento, por muitos momentos tristes. Alguém sabe de quem eu tô falando? Eu tô falando de Jó. Jó, ele era um homem que procurava fazer as coisas certinho para agradar a Deus. E teve um dia que Satanás, que é inimigo de Deus, era inimigo de Jó e também é nosso inimigo, ele foi falar com Deus dizendo que Jó, ele só era certinho, só fazia as coisas para agradar a Deus porque ele tinha tudo. Ele tinha riquezas, ele tinha família, ele era bem sucedido. E aí, um certo dia, Jó estava na casa dele e chegou um empregado dizendo que todo o gado de Jó tinha sido roubado e os empregados tinham sido mortos. Enquanto ele estava falando, chegou outro empregado dizendo que todos os camelos de Jó tinham sido roubados e todos os empregados tinham sido mortos. E enquanto ele estava falando, chegou outro dizendo que caiu um raio e todas as ovelhas e os pastores de Jó foram mortos. Enquanto ele estava falando, chegou mais um que deu uma notícia pior ainda. A gente acha que não pode piorar, não é mesmo? Mas nós estamos enganados. Essa notícia foi muito pior, porque Jó descobriu que todos os seus filhos estavam reunidos em um banquete na casa de um deles e veio um vento muito forte e a casa desabou, matando todo mundo. Que tristeza, não é mesmo? No mesmo dia, Jó perdeu tudo que ele tinha e perdeu todos os seus filhos. Vocês acham que Jó falou mal de Deus? Não. Jó não falou mal de Deus. Pelo contrário, ele louvou a Deus. Ele louvou a Deus. E depois Satanás foi de novo até Deus e falou: olha, Jó só tá assim porque ele ainda tem saúde. E aí Deus falou: tudo bem, pode mexer na saúde de Jó. E aí começaram a aparecer várias feridas no corpo de Jó que coçavam muito. E nessa época não tinha o cuidado que a gente tem hoje, não tinha remédios, não tinha hospital. Então, Jó ele ficou sentado em cinza, se coçando com um caco. E aí, a gente fica pensando, quão difícil deve ter sido isso, né? Que sofrimento Jó teve que passar. E eu pergunto para vocês hoje, quem já teve que tomar injeção? Que ir para o hospital? É ruim, não é mesmo? Mas são coisas ruins que a gente tem que passar porque a gente sabe que vai ter um bem. Porque a gente sabe que vai ficar curado, que a nossa saúde vai ficar bem de novo. Então, algumas coisas ruins a gente tem que passar pra gente ficar bom. E aí, a mulher de Jó, ela não entendia o que estava acontecendo com ele. Ninguém entendia o que estava acontecendo com Jó. E aí a mulher dele falou: olha, tu devia falar mal de Deus e morrer. Mas Jó não fez isso. Ele continuou firme em Deus, ele continuou crendo em Deus. E aí,
os amigos de Jó vieram visitá-lo e falaram e começaram a acusar ele de que tudo que ele estava passando era castigo de Deus, que ele tinha feito alguma coisa errada. Mas Jó não tinha feito nada errado. E aí Jó continuou firme em Deus. Ele não se abalou pelo que os amigos dele estavam falando. Ele continuou crendo em Deus e continuou firme. E ele foi recompensado por isso. O final da vida de Jó foi muito mais abençoado do que o começo. Deus deu a ele novos bens, novos pastos, novas ovelhas. Deu a ele outros filhos e filhas. E Jó teve uma vida muito abençoada depois disso. Ele ainda viveu muitos anos. E o que é que a gente aprende com Jó? A gente aprende com Jó que mesmo nos momentos difíceis a gente pode e deve louvar a Deus. Porque Deus, ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, não importa a circunstância que nós estamos passando. A gente aprende com Jó que a gente precisa permanecer crendo em Deus. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando as coisas parecem muito ruins, porque Deus, ele sabe o que está fazendo. Ele está ali para nos ajudar, para nos ouvir, para estar perto de nós. Então, quando a gente estiver passando por algum problema, nós podemos conversar com Deus sobre isso, porque Ele vai nos ajudar, Ele vai nos acalmar, Ele vai nos aconselhar. A gente aprende também que Deus está conosco mesmo nas dificuldades. Porque às vezes a gente pensa que por estar passando por um momento ruim, por estar passando por uma dificuldade, por estar passando por uma perda ou por uma tristeza muito grande, Deus não está com a gente. Mas Deus, ele está com a gente sim, em todo o tempo. E a gente não pode falar mal de Deus, mesmo quando as pessoas não entendem e dizem pra gente falar mal de Deus. A gente não pode falar mal de Deus porque isso não agrada a Deus. E quando a gente fala mal dele, ele não vai ficar com a gente, ele não vai nos ajudar. E Jó, a gente viu, né, que ele sofreu muito, que ele passou por muitos momentos difíceis, mas ele venceu, ele passou por isso. E ele só venceu porque ele confiava em Deus. Então, são essas lições que a gente precisa guardar na nossa mente e no nosso coração. Que a gente precisa confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo, mesmo quando a gente está passando por momentos ruins, a gente não pode deixar de confiar em Deus. A gente tem que crer que Deus está sempre conosco, que Ele está sempre cuidando das situações. A gente não pode falar mal de Deus e a gente tem que louvar a Deus em todos os momentos. E aí, eu vou ler pra gente o versículo 7 do Salmo 28, que diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Então a gente tem que louvar sempre a Deus e tem que confiar sempre nele, mesmo nos momentos difíceis. E essas são as lições que a gente tira da história de Jó. Antes da gente terminar a nossa aula, eu quero que você pense em algum amiguinho ou em alguém da sua família que está doente, alguém que precise de oração, para que a gente possa orar por essas pessoas, tá bom? Então pensa aí que a gente vai já orar. Vamos orar, fechar os olhinhos novamente. Paizinho amado, Senhor Deus, obrigada pelas tuas maravilhas, Pai, obrigada pelo teu cuidado conosco, Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti, Deus, as pessoas da nossa família que estão com dificuldades, os nossos amigos, Senhor, que estão doentes,
os nossos familiares, Pai, que estão passando por momentos difíceis, que estão doentes, Pai. Restaura a saúde de cada um deles, Deus. Paizinho, ser com cada um, Pai. Paizinho, que nós possamos te louvar sempre, que nós possamos estar sempre perto de Ti, Te buscando mais, Deus. Paizinho, ser com cada um de nós, com cada família aqui representada, Deus. Pai, nós te pedimos que Tu continue guardando a nossa família, que Tu continue nos dando direcionamento, Deus. É o que nós te agradecemos e te pedimos, Paizinho. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, a nossa aula foi essa. Até uma próxima. Beijos!